Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Paloma e esse é o canal Páginas de Luz. E essas são as páginas de luz, a Bíblia. Eu tô usando uma Bíblia infantil para fazer a leitura dos vídeos, porque eu acredito que a leitura seja mais prática, seja mais leve, assim você consegue entender, tá bom? E se ficar alguma coisa que você não consiga entender, não desista, dá uma pesquisada no YouTube depois, dá uma pesquisada no Google, não deixa de tentar entender, tá bom? Mas vamos continuar aqui. O meu propósito é ler a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, tá bom? Se você perdeu os outros vídeos, eu sugiro que você volte um pouquinho. Nós já começamos Gênesis, nós já passamos pela criação, Adão e Eva, Noé, e nós chegamos a Abrão, que agora já se chama Abraão. Deus mudou o nome dele de Abrão para Abraão, que é o pai da fé, né? E nós paramos o último vídeo no capítulo 19. Aliás, nós vamos dar início no capítulo 19. Então pega aí Gênesis capítulo 19 e vem comigo. Lembrando que os vídeos que eu faço são vídeos de até 20 minutinhos, porque eu acredito que é um tempo razoável para você acompanhar, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 19 de Gênesis. Sodoma, cidade de pecado. Estava anoitecendo quando os dois anjos chegaram a Sodoma. Então, se você perdeu o último vídeo, corre lá. O que aconteceu? Deus enviou 3 anjos na casa de Abraão para confirmar para ele e para Sara, sua esposa, que eles teriam um filho. Mas Deus estava ouvindo rumores de que coisas muito ruins, muito pesadas, muito violentas estavam acontecendo na cidade de Sodoma e Gomorra. Então ele enviou 2 desses anjos para irem até lá averiguar o que estava acontecendo e, se necessário, destruir aquelas cidades. Então aqui diz que estava anoitecendo quando os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló, sobrinho de Abraão, estava sentado perto do portão de entrada da cidade. Lembrando que Ló e Abraão moravam juntos, tio e sobrinho moravam juntos, mas eles eram muito ricos e eles tinham muitos animais. E já não tinha mais tanto espaço para os dois morarem juntos, então eles decidiram se separar e Ló acabou indo morar em Sodoma. Ló estava sentado então quando viu os anjos, levantou-se e foi recebê-los. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, estou aqui para servi-los. Por favor, aceitem o meu convite e venham se hospedar na minha casa. Os senhores podem lavar os pés e passar a noite ali. Depois se levantarão bem cedo e continuarão a sua viagem. Eles disseram então: Não, nós não vamos passar a noite. Nós vamos passar a noite na praça. Então eles rejeitaram o convite de Ló e disseram que eles iam passar a noite numa praça. Mas Ló insistiu tanto que eles aceitaram e foram com ele para sua casa. Ló mandou preparar um bom jantar e assar pães sem fermento e os visitantes jantaram. Mas antes que eles fossem dormir, todos os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, cercaram a casa. Eles chamaram Ló e perguntaram: Onde estão os homens que entraram na sua casa essa noite? Traga-os aqui fora para nós, pois queremos ter relações com eles. Olha o nível da violência. Às vezes a gente pensa, nossa, mas por que Deus queria destruir as cidades de Sodoma e Gomorra? A gente tem que ter a visualização de que lá era, assim, o auge da violência. A ponto de, olha só o que aconteceu aqui nessa cena. 2 anjos do Senhor entraram na casa de Ló. Esses anjos provavelmente deviam ter a figura de seres humanos, né? Porque tantos homens aqui falam, entraram 2 homens aí. Então, os 2 anjos estão na casa de Ló. Rapidamente, os homens da cidade perceberam que entraram visitantes ali e foram lá bater na porta e falar, coloca os seus visitantes para fora que a gente quer ter relações com ele. E, gente, relações sexuais, relações forçadas, eu acredito que eu vou colocar a palavra aqui, porque eu nem quero mencionar esse tipo de coisa, mas eles queriam ter relações forçadas, né, com esses homens. Então, veja bem, imagina que mal acabou de chegar visitante na sua casa
E o povo da cidade bate lá querendo agredir, querendo molestar, querendo fazer mal para suas visitas. Então era esse nível de violência. Era esse nível de violência. É horrível, uma situação horrível. Ló saiu então para falar com esses homens. Ele fechou bem a porta e disse: Por favor, meus amigos, não cometam esse crime, prestem atenção. Tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las aqui fora para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada com esses homens, pois são meus hóspedes e eu tenho o dever de protegê-los. E aí Ló, para não oferecer os anjos, oferece as próprias filhas, que ele tinha 2 filhas. Então você vê que o próprio Ló, de estar morando ali naquela região, porque às vezes a pessoa se corrompe, só de estar morando num ambiente desse, a cabeça dela já muda. Então olha só, a ponto dele oferecer as filhas ali, tipo, ó, faz com as minhas filhas virgens, ou seja, meninas puras, meninas virgens, faz com elas o que vocês quiserem. Isso mostra que a cabecinha dele já estava deturpada também. Só dele estar morando ali, já foi afetado. Mas aí eles responderam: Saia da nossa frente. E diziam uns aos outros: Esse homem é estrangeiro e quer mandar em nós, né? Porque Ló não era de lá, ele foi morar lá. Depois, virando-se para Ló, disseram: Pois agora vamos fazer com você pior ainda do que íamos fazer com seus hóspedes. Os homens de Sodoma se atiraram contra Ló e chegaram perto da porta para arrombá-la. Mas os visitantes pegaram Ló e o puxaram para dentro da casa e fecharam a porta. Em seguida, eles fizeram que os homens, tanto os moços como os velhos, que estavam do lado de fora, ficassem cegos. E assim não conseguiram encontrar a porta. Então, olha só, o próprio Ló ia ser violentado. Os anjos conseguiram puxar ele para dentro e lançaram ali um poder e deixaram esses homens cegos. Bem feito, né? Era o mínimo. Ló sai de Sodoma. Então os visitantes, os anjos, disseram a Ló: Tem mais gente sua aqui? Pegue os seus filhos, as suas filhas, os seus genros e outros parentes que você tiver na cidade e tire todos daqui, pois nós vamos destruir esse lugar. O Senhor Deus tem ouvido as terríveis acusações que há contra essa gente e por isso nos mandou para destruirmos Sodoma. Então Ló saiu e foi falar com os homens que iam casar com as suas filhas. Ele disse: Arrumem-se depressa e saiam daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estivesse brincando. Então aqui seriam os futuros genros de Ló, né? Tinha homens que iam casar com as filhas dele, já estavam prometidos em casamento, e ele vai chamar esses homens para fugir com ele. Mas eles não acreditaram não, acharam que ele estava brincando, não botaram fé não. De madrugada, os anjos insistiram com Ló, dizendo: Arrume-se depressa, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas e saia daqui, para que vocês não morram quando a cidade for destruída. E como ele estava demorando, os anjos pegaram pela mão Ló, a sua mulher e as suas filhas e os levaram para fora da cidade. Então, eles estavam demorando tanto que os próprios anjos já falaram: Vem aqui, vamos embora, pelo amor de Deus. Pois o Senhor teve compaixão de Ló. Então os anjos eles só estavam ali insistindo que Ló saísse porque Deus teve compaixão, muito provavelmente pelo parentesco dele com Abraão. Então, um dos anjos disse a Ló: Agora corra e salve a sua vida. Não olhe para trás, nem pare nesse vale. Fuja para a montanha, senão você vai morrer. Mas Ló respondeu: Senhor, não me obrigue a fazer isso. Por favor, o Senhor me fez um grande favor e teve pena de mim, salvando a minha vida. Mas a montanha fica muito longe daqui. E a destruição vai me alcançar e acabar comigo antes que eu chegue lá. Está vendo aquela cidadezinha ali? Ela fica perto. Deixe que eu fuja para lá a fim de salvar a minha vida. Veja que é uma cidade bem pequena. Então o anjo disse: Está bem, concordo. Eu não destruirei aquela cidade. Agora vá depressa, pois eu não poderei fazer nada enquanto você não chegar lá. Ló tinha dito que a cidade era bem pequena e por isso ela recebeu o nome de Zoar. A destruição de Sodoma e Gomorra. Nós estamos no capítulo 19, versículo 23.
Ló chegou a Zoar depois que o sol já havia saído. De repente, lá do céu, o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Então, gente, foi como eu falei pra vocês. Era uma violência tamanha, tanto que Ló quase foi violentado antes de conseguir fugir. Então Deus teve compaixão de Ló, os anjos avisaram ele, pegaram ele, falaram foge. Ainda era para ele fugir para mais longe, deixaram ele fugir para mais perto, porque ele não ia ter perna para correr. Pediram para ele não olhar para trás de jeito nenhum. E aqui realmente começa a destruição. Então Deus falou: chega, esse lugar não vai existir mais, essas pessoas não vão existir mais. E ele fez chover fogo e enxofre. Ele destruiu essas duas cidades e também todo o vale e os seus moradores e acabou com todas as plantas e árvores daquela região. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás. O anjo tinha falado: não olhe para trás, mas a esposa de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então ela desobedeceu, olhou para trás e virou uma estátua de sal. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi até o lugar onde havia falado com Deus, o Senhor. Então agora corta para Abraão. Abraão olhou na direção de Sodoma, de Gomorra e de todo o vale e viu que da terra subia fumaça, como se a fumaça fosse de uma grande fornalha. Foi assim que Deus destruiu as cidades do vale. Mas ele pensou em Abraão e fez com que Ló escapasse da destruição das cidades onde havia morado. A origem dos Moabitas e dos Amonitas. Ló teve medo de ficar morando em Zoar. Então ele chegou nessa cidade pequenininha chamada Zoar, mas ele estava com medo. E por isso foi para as montanhas, junto com as duas filhas. Ali, os três, Ló e as duas filhas, começaram a viver numa caverna. Certo dia, a filha mais velha disse à filha mais nova: nosso pai já está ficando velho e não há nenhum outro homem nessa região. Assim, não podemos casar e ter filhos, como é costume em toda parte. Venha cá, vamos dar vinho ao papai até que ele fique bêbado. Então nós deitaremos com ele e assim teremos filhos dele. Naquela mesma noite, elas deram vinho ao pai e a filha mais velha teve relações com ele, mas ele estava tão bêbado que não percebeu nada. No dia seguinte, a filha mais velha disse à irmã: eu dormi ontem à noite com o papai. Vamos embebedá-lo de novo hoje à noite e você vai dormir com ele. Assim nós duas teremos filhos com ele e conservaremos a sua descendência. Nessa noite, tornaram a dar vinho ao pai e a filha mais nova teve relações com ele. De novo, ele estava tão bêbado que não percebeu nada. Assim, as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A mais velha teve um filho, a quem deu o nome de Moabe. Ele foi o pai dos Moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e pôs nele o nome de Ben-Ami, e ele foi o pai dos Amonitas de hoje. Então, eu quero explicar aqui para vocês. Moabitas e Amonitas que descenderam, né, desses filhos que as filhas de Ló tiveram com ele, futuramente esses dois povos se tornaram povos inimigos de Israel, que era o povo eleito do Senhor. Então, o que que acontece? Aqui causa realmente essa sensação de tristeza e de estranheza, porque que as próprias filhas embebedaram o pai para ter filhos com ele. Nós temos que ter em mente que naquela época, enfim, essa questão da linhagem, da descendência era muito importante, como nós já falamos aqui. E Deus destruiu completamente Sodoma e Gomorra. Então, Ló e as filhas viviam ali e foi tudo destruído, até as plantas, tudo foi destruído. Então, provavelmente, aqui nessa cena, elas pensaram que não havia mais nenhum outro homem no mundo.
Eu acho que elas devem ter tido esse pensamento: não existe mais homem nenhum, não sobrou homem nenhum, tirando o nosso pai. E para poder manter essa descendência, elas tomaram essa atitude, uma atitude errada, uma atitude de falta de confiança em Deus, uma atitude de pressa, de desespero e, consequentemente, esses filhos que elas geraram no futuro se tornaram povos inimigos, tá bom? Então vamos continuar, ainda tem uns minutinhos, dá pra gente começar o capítulo 20. Abraão e Abimeleque. Abraão saiu de Manre e foi para o sul do país de Canaã e ficou morando entre Cádiz e Sur. Mais tarde, quando estava morando em Gerar, Abraão dizia que Sara era sua irmã. Então, de novo isso, né? Ele já fez isso uma vez, de falar que Sara era a irmã dele, e fez aqui novamente. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou que trouxessem Sara para o seu palácio. Mas de noite, num sonho, Deus apareceu a Abimeleque e disse: Você vai ser castigado com a morte, porque a mulher que mandou buscar é casada. Então, olha só, de novo aconteceu a mesma situação que com os egípcios. Abraão, por medo, sei lá que medo que ele tinha medo de ser morto, né? E aí ele falava que a Sara era a irmã dele ao invés de esposa. Conclusão, outro se interessou por ela, só que Deus avisou em sonho, ó, essa mulher é casada. Abimeleque ainda não havia tocado em Sara, e por isso disse: Senhor, eu sou inocente, será que vai destruir a mim e ao meu povo? O próprio Abraão disse que Sara é a irmã dele, e ela disse a mesma coisa. O que eu fiz foi de boa fé, e não sou o culpado. Então, lembrando, né, que Sara era uma mulher muito bonita, e mesmo que ela já era mais velha, eu acredito que ela ainda devia ser muito bonita, porque aconteceu exatamente a mesma coisa que já tinha acontecido antes. No sonho, Deus respondeu. Então, eles estavam conversando em sonho aqui. Eu sei que você fez tudo de boa fé. Portanto, para que você não pecasse contra mim, eu não deixei que você tocasse nela. Agora, devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará para que você não morra. Mas se a mulher não for devolvida, eu estou avisando que certamente você morrerá, você e todos os seus. No dia seguinte, Abimeleque levantou-se bem cedo, chamou todos os seus servidores e lhes contou o que havia acontecido. E eles ficaram com muito medo. Em seguida, Abimeleque chamou Abraão e disse: Veja o que você fez. Que mal eu lhe causei para que você fizesse cair sobre mim e sobre o meu país a culpa de um pecado tão grande? Isso não é coisa que se faça. O que é que você estava pensando quando fez isso? Abraão respondeu: Eu pensei que nesse lugar ninguém respeitasse a Deus e que me matariam para ficar com a minha mulher, mas só por parte de pai. Sendo assim, eu pude casar com ela. Ah, não, espera, eu pulei. Eu pensei que neste lugar ninguém respeitasse a Deus e que me matariam para ficar com a minha mulher. Além disso, Sara é de fato minha irmã, mas só por parte de pai. Sendo assim, eu pude casar com ela. Ah, então aqui ele explica que a Sara tinha um parentesco de irmã com ele, mas só por parte de pai. Então não era de um todo mentira. Quando Deus me tirou da casa do meu pai e me fez andar por terras estrangeiras, eu disse a Sara: Em todo lugar aonde formos, faça-me o favor de dizer que sou seu irmão. Ele tinha tanto medo de morrer, ele tinha tanto medo de ser morto, que ele e a esposa fizeram esse acordo maluco. Então Abimeleque devolveu Sara a Abraão. Além disso, lhe deu ovelhas, bois, escravos e escravas e disse: Olha, Abraão, aí estão as minhas terras, more onde quiser. E Abimeleque disse a Sara o seguinte: Estou dando ao seu irmão 11,5 kg de prata para que os que estão com você saibam que você está inocente. Assim todos saberão que você não fez nada de errado. Por causa do que tinha acontecido com Sara, a mulher de Abraão, o Senhor Deus havia feito com que nenhuma das mulheres do palácio de Abimeleque pudesse ter filhos. Aí Abraão orou em favor de Abimeleque e Deus o curou. E também curou a mulher dele e as suas escravas, e assim puderam ter filhos novamente. E eu finalizo aqui, então, esse vídeo. Fechamos aqui no capítulo 20 com essa loucura, né? Assim, mais uma vez, a gente está numa época que é diferente daquela, né? Para Abraão ter esse medo todo de morrer,
Subentende-se que naquela época isso devia acontecer muito. Porque o medo dele de ser morto por conta de tipo assim, os outros homens mais poderosos tomarem a Sarah para si e querer matar ele, então muito provavelmente isso era algo que devia acontecer. Mas nesse caso aqui, novamente, deu tudo certo, a Sarah continuou com Abraão, eles continuaram casados, ainda ganharam mais alguns bens, né? Deus removeu o castigo do homem porque ele estava inocente ali, né? E deu tudo certo. Mas nós passamos aqui por mais desobediência, né? Então, nós tivemos ali a esposa de Ló, que não era para olhar para trás e ela olhou e virou estátua de sal. Então, vamos refletir aqui. Temos a questão da mentira também de Abraão. Então, que nós possamos refletir também sobre o que mentiras que nós contamos podem fazer, não é mesmo? A mentira nunca é solução. Aqui faltou confiança da parte de Abraão em Deus, de ser protegido por Deus também. Então, que nós não tenhamos medo, que nós possamos sempre confiar em Deus, que nós não usemos da nossa boca para mentir, porque mentiras podem trazer consequências. As filhas de Ló que tiveram filhos com ele e que futuramente esses filhos se tornariam inimigos de Israel. Então, que a gente também não se precipite, que a gente confie no Senhor, que elas nem sequer oraram, né? Porém, nós também temos que avaliar e refletir sobre os ambientes em que nós nos colocamos. Ló se colocou para morar em Sodoma, que era uma cidade com muita violência, que era uma cidade corrompida, que era uma cidade sexualmente imoral. Com certeza que essas filhas de Ló também tiveram a cabecinha delas corrompida, né? A ponto de nem orar para Deus para pedir uma solução. Então, vejam bem, Ló foi corrompido, as filhas dele foram corrompidas pelo ambiente em que eles estavam morando. Então, que nós possamos usar esse capítulo para refletir, olha quantas questões nós podemos refletir e trazer para a nossa vida, para o nosso cotidiano, tá bom? Deus é maravilhoso, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de bondade. Em tudo que ele faz pensando no bem, tá bom? Então, nós encerramos aqui esse vídeo e estaremos continuando, né, a partir do capítulo 21 de Gênesis no próximo vídeo e eu conto com você, tá bom? Não desiste, segura na minha mão, vamos firme, vamos forte, porque ainda tem muita história pra gente passar. Um beijo grande, que Deus te abençoe e até o próximo.